Hoje é dia 16 de janeiro de 2024 e este é o episódio 282 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Capitão Planeta. Capitão e... Ai não, esse era o outro. Sim, olá, boa noite. Pois, está já a tentar usurpar um cargo. Ainda agora começou. E além disso temos o André Paulo. Olá, André. Olá, obrigado pelo convite mais uma vez. E muito bem-vindo de volta. Como é que foi os dias de fama a seguir à gravação do episódio anterior? Foram muito impactantes, mas acho que aguentei a fama que tive. Pronto. Má fama, entenda-se. Não Também, podia ser outra. Também. A família toda a telefonar-lhe a perguntar o que é que tu foste fazer à tua vida. Autógrafos e coisas Não desse era género. bem isso. Não, deixa-te disso, vai antes para as drogas, é menos mau. Exato. Polícia a bater-lhe à porta, a família preocupada, está tudo bem, precisas de ajuda. Esse género de coisas. Pois. Então o que é que tens feito desde esse último episódio em que participaste? Olha, assim, relevante para este podcast, nada de especial. Tenho estado muito tranquilo, não tenho assim feito assim nada de especial, tenho estado mais numa onda de livros, a continuação de livros e Livros em papel? livros em papel e não só, também no digital. O que é que usas no digital para ler os livros? Como? O que é que usas no digital para ler livros? Diretamente a UC. É onde eu compro os livros e basicamente utilizo... No site mesmo? Sim. Utilizo Ok. a aplicação deles, basicamente, para fazer a leitura. E é muito isso. Não tenho estado assim com nenhum projeto em específico, mesmo porque eu tinha falado com vocês no último episódio. Agora haverá alguém que vai depois fazer também a escrita dos artigos na PC Guia. Não vou revelar aqui, porque a pessoa que for escrever... se quiser mencionar, irá mencionar. Mas estou mais tranquilo, não estou a pensar tanto em projetos específicos para depois acabar por fazer alguma coisa a nível de escrita. E portanto, é um início de ano muito mais tranquilo, basicamente. Tu dizias que vais buscar muitos livros à UC, se eu entendi bem. Estamos a falar de livros UC. Podes soletrar isso? W-O-K. Isso. Sim, o UC foi o que eu disse então. Mas tu usas livros contaminados com DRM? Repara que eu não disse protegidos, disse contaminados. Basicamente sim. Sim. São todos traição. eles. Traição à pátria mortal. São todos eles. Para mim é assim, desde que seja informação que eu gosto, e que seja legal, eventualmente, poder ler, para mim é sempre uma mais-valia. Mas tens acesso a materiais que não têm DRM? Ou és obrigado a usar, a ler conteúdos com DRM? Porque não tens alternativa, não tens escolha? Não. É mesmo simplesmente porque gosto de comprar aí e os conteúdos, para mim, são os que me agradam e, portanto, eu não penso sequer nisso. Por momentos pensei que ias dizer que eu gosto mesmo de DRM. Temos aqui metade da audiência a ter uma apoplexia. E quando digo metade da audiência é um gajo. Ok. E para além de livros, mais alguma coisa? E estudar um bocadinho mais para algumas formações e pronto, e é muito por aí. Este ano já tenho algumas para fazer. É muito isso que tenho estado a fazer, mas este início de ano, como estava a mencionar, tem sido muito mais tranquilo, ler livros e estar mais a fazer outras coisas. É muito por aí. E isso também faz falta. O ócio é uma coisa subvalorizada hoje em dia. O ócio é necessário à criação. Mas quando tu dizes estudar para formações, é porque vais dar formação ou estás a receber formação? Não. Neste caso é fazer algumas certificações, entre elas Terraform, e tenho que estar a estudar também para a certificação e portanto tenho estado muito mais focado nesse tipo de estudo e portanto é esse início de ano que eu pretendo para já. Mas quando tu estavas a falar de ócio, não é tanto ócio.
porque eu não consigo estar muito tempo parado. Quando eu digo ócio, não é o ócio de não estar a fazer nada, é o tempo dedicado a tudo que não seja trabalho para extrair rendimento porque tens de o fazer. Aquela coisa, eu vou trabalhar porque tenho de trabalhar, porque tenho esse compromisso, porque preciso de ganhar dinheiro. Okay? É o ócio no bom sentido de agora tenho tempo para mim, para fazer coisas, para investir em formação, isso tudo. Sim, sim. Olha, por falar em Terraform, já experimentaste o OpenTofu? Não, por acaso não. Saiu agora a primeira versão estável. E o que é que tu notas de diferença? Ainda não experimentei, Estás a perguntar porque eu ainda não experimentei também. Eu não te sabia amante de tofu, Diogo. Pois não sou de todo daquele comestível, não. Mas chamar-lhe comestível já é uma grande... Não, estou a brincar, vou ser cancelado pelos veganos todos. Pronto. E tu, Capitão Planeta, o que é que andaste a fazer além de salvar o planeta? Para além de salvar o planeta, fiz imensas coisas giras com software. Então, esta semana quis abrir uma conta no Ativo Bank, porque tenho uma conta noutro banco que me cobra uma comissão mensal só para ter o meu dinheiro na conta deles, o que é assim uma coisa um bocado estranha. E tentei abrir uma conta no Ativo Banco. Fui ao site, fui-me informar, etc, etc. Ok, vou abrir uma conta. Como é que eu posso abrir uma conta? Há balcões físicos. Tu vais lá, mas nenhum deles perto de onde eu moro, portanto tenho que deslocar-me a uma grande cidade, como por exemplo Leiria, essa grande cidade. Isso não existe sequer, portanto. Sim. Ou posso fazer em linha, não é? Com o bilhete de identidade eletrónico equipado com chip que nós temos hoje em dia e com aquilo que se chama a chave móvel digital, que eu entretanto já ativei. Eles também têm a opção, a partir da aplicação deles, de fazer a criação de uma conta com dados biométricos associados à chave móvel digital. Mas eu disse, não quero os meus dados biométricos. Portanto, exato. Só podes mudar de password 20 vezes. Eu não quero dados biométricos da minha cara espalhados por aí com o Estado e muito menos com instituições privadas. Então deixei-me disso. Tentei ativar com a chave móvel digital, certo? Pronto, ok. Vamos lá fazer isto. Como é que eu posso fazer? Pensei que talvez desse para fazer no site deles, mas infelizmente não dá. Então eu tenho que descarregar e instalar uma app. Uma app. Como tudo hoje em dia, há uma multiplicação desnecessária e absurda de apps para tudo e para nada. E tenho de instalar a app deles. Ora, para um utilizador do Ubuntu Touch, com um telefone equipado com o Ubuntu Touch, que quer instalar uma app proprietária, que é a app do Ativo Bank, que só funciona em Android e iOS, como é que eu faço? Fui experimentar o Android. Corri o Android, fiz as atualizações e depois pensei, como é que eu instalo a app? No F-Droid, na loja de aplicações do Android, não tens lá, como é óbvio. Sim. Mas tens no Aurora Store. Tu podes instalar a partir do F-Droid. E a partir do F-Droid vais ao Aurora Store e está lá a app do Ativo Bank, que tem 170 e tal megas de tamanho. Eu não sei porque é que eles querem uma coisa daquele tamanho, mas enfim. Instalei, tentei, aquilo corre, funciona, mandam-te, a partir de determinada altura dizes que queres fazer a ativação através da chave móvel digital, mandam-te para uma janela de um navegador onde tens que fazer a ligação com a chave móvel digital e o PIN e isso tudo, e depois, a partir do navegador, aquilo automaticamente manda-te para um link com uma série de caracteres que supostamente, imagino eu, é para abrir de novo a app do Ativo Bank. Só que aquilo falha. Porque o navegador que vem por omissão com o Android deve faltar ali umas tretas da Google e aquilo falha em lançar a aplicação do Ativo Bank. Então, ficámos por aí. Foi o possível. Depois, nos próximos episódios, relatarei o resto da saga. É assim. De resto, tive boas notícias para os amantes. Tenho boas notícias. Aliás, vou fazer uma voz mais erótica. Tenho boas notícias para os amantes esta semana. Especificamente para os amantes da leitura, como o André Paula. Força, partilha lá. Especificamente para os amantes da leitura como eu, porque descobri, acidentalmente, completamente acidentalmente, ao navegar no meu navegador do Ubuntu Touch, que já tenho o modo de leitura ativado. Eu sinto
eu sinto que não ouves este podcast. Não, mas já me tinhas dito que isto já existia, mas eu não tinha dado por ele. Foi completamente... Não, porque ele era uma versão, era novo, era uma versão de desenvolvimento, está a ser desenvolvido agora. Pronto. Mas foi esta semana que eu, acidentalmente a ler um artigo e tal, de repente olhei para cima, para o lado do endereço e vi o símbolozinho do livro. Eu, olha, o que é isto? Queres lá ver? Carreguei, pumba, modo leitura e eu, yes! Finalmente. A única coisa que sinto falta é de algumas opções de personalização, do género escolher o tipo de letra, o tamanho da letra, o contraste das cores, pronto, como tem o Firefox, por exemplo. Mas suponho que isso virá no futuro. Mas pá, já é ótimo. Finalmente posso abrir uma página de um jornal, por exemplo, para ler um artigo e não tenho que ser bombardeado com aquele lixo todo. Pumba, estás a ler, porreiro, nice. Tu queres dizer então que os sites dos jornais não são amigos de ler artigos de jornal? Não, eu acho que a maior parte dos sites de jornais que nós temos aqui em Portugal, pelo menos, são uma enormíssima merda. Pronto. Aliás, que é assim mesmo. Por acaso ainda bem que mencionaste isso, porque isso é uma das coisas que me aborrece mesmo bastante. Qualquer informação que tu queres ler, tens de estar a fechar uma série de coisas se não tiveres nada a bloquear, e é horrível tu estares a querer ler um artigo e então quando tens um artigo em que tens constantemente publicidade lá e aparecem pop-ups e enfim, de facto é uma situação muito... Aqueles pop-ups irritantes de subscreva a nossa newsletter e já pensou em contribuir, não quer assinar, é uma corrida de obstáculos. Eu só quero receber notificações. Ler o artigo. E não é só isso, é que isto joga em desfavor dos próprios jornais. Aliás, anda-se a falar muito do grupo Global Média, que, enfim, está em maus lençóis, e vem muito a propósito, porque eles perdem leitores. Eu já tive várias situações em que eu clico num link, vou tentar ler o artigo, começo a deparar-me com aqueles obstáculos todos e desisto, venho-me embora. Querem saber que mais? Está bem, tchau. É igual. E não leio. Olha, perderam um leitor, paciência. Mas por um lado percebe-se porque é que muitas vezes eles acabam por recorrer a esse tipo de forma de monetização. Mas por outro, para quem é leitor, efetivamente é mesmo muito irritante. E é contraproducente. Sim. Preocupem-se com a qualidade dos conteúdos antes de mais nada. Sim. E com a oportunidade da escrita e com a reflexão crítica sobre a atualidade, que é isso que interessa. Porque na maior parte dos casos dos jornais portugueses, e tenho muita pena dizer isto, mas eu sou leitor assíduo do Guardian, por exemplo, do jornal britânico Guardian, e tudo o que são notícias de eventos internacionais, ciência, tecnologia, etc., eu leio no Guardian e aparecem, passados 2 ou 3 dias, mal traduzidos em jornais portugueses, os artigos do Guardian. Não preciso ler jornais portugueses para isso. Tem tudo a ver com isso. Ou há qualidade ou não há. Se não há qualidade e se atrapalham a leitura, adeus. Yeah. E portanto, basicamente foi a minha semana. Tive outro episódio muito curioso com Home Assistant, mas vou deixar para depois. Antes de entrar nisso, o Crypto Café está aqui no chat a dizer que os dados biométricos deviam ser considerados username, ou seja, identidade, e em vez disso são utilizados como password. E eu tenho que concordar. Exato. Pronto, mais uma razão para ser muito desconfiado em relação a dados biométricos. Eu não sei se devia falar sobre isto agora porque não será o momento oportuno, ficará para outras secções, mas ainda esta semana, a semana passada, aliás, tive a oportunidade de discutir com algumas pessoas no Telegram o anúncio de que os aeroportos servidos pela ANA /Vinci vão começar a usar a identificação de passageiros com dados biométricos para facilitar a transição entre voos e o embarque e isso tudo. E tenho fortes desconfianças e suspensões e 2 pés atrás com o uso dessa tecnologia nesse contexto e por empresas dessa natureza. Fico mesmo... todas. Não gosto mesmo nada. Não é desta natureza, é de todas as empresas. Eu não quero que ninguém recolha os meus dados biométricos. Ponto. Pois. E eu pergunto-me em ninguém. Se haverá alternativa, ou seja, se legalmente essas empresas, sejam quais forem, bancos, aeroportos, não interessa, se eles são obrigados a providenciar uma alternativa
à identificação com dados biométricos. O problema é que há muita gente que vai recorrer a dados biométricos pela conveniência, porque é assim que eles te apanham, e porque é tão prático, pumba, dados biométricos, siga. E depois os teus dados são usados para treinar inteligência artificial, são usados para vender os teus dados para terceiros e tu não sabes. Curiosamente, na Índia está a acontecer uma coisa semelhante. E aquilo funciona tão bem ou tão mal que acumula filas gigantescas e que a fila sem dados biométricos é mais rápida do que a dos dados biométricos. E porquê na Índia? Perguntam vocês. Pois, não sei. Eu vou-te dizer porquê. Porque, à semelhança do que acontece com muitas tecnologias, os países mais pobres são muitas vezes mais vulneráveis a experiências de teste e de calibração e de extração de dados por parte de grandes empresas internacionais. Naquele caso, é uma empresa indiana. Localmente, a Índia tem problemas dessa natureza mais graves do que empresas estrangeiras. Mas pronto, isso é para outro podcast. Talvez o Criptocafé se lembre, mas não havia um projeto qualquer de criptomoeda com um globo prateado que recolhia dados da íris? Já estourou, acho eu. Pois, já estourou, não já? WorldCoin. Tenho ideia que sim. Ou pelo menos já ninguém se lembra. O WorldCoin, é isso. Acho que não estourou, acho que ainda está por aí. Pois eu não sei, eu fiquei sem. Eu não tenho mais notícias disso, mas sei que houve aí uma polémica porque aquilo era um bocadito aproveitar-se. Depois pagavam quantias irrisórias a essas pessoas para scanar, para digitalizar a íris do globo ocular. Sim. E recolher esses dados todos. Sim. E mais uma vez é aquilo que eu dizia, um bocadinho a exploração de públicos vulneráveis em países, vamos dizer, terceiro mundo. Eu sei que é uma expressão fora de moda, que não se deve dizer terceiro mundo, mas é só para abreviar, siga. Países subdesenvolvidos. Mas agora falando nessa questão, a partir do momento em que eu começo a ouvir também pessoas que eu conheço, no meu círculo de amigos, a falarem-me disso, e eu, por acaso, tenho bastante conhecimento e informação relativamente a criptomoedas e dentro dessa área, e falarem-me disso é assustador, no sentido em que eles olham para aquilo como uma forma de algum rendimento, que, como o Capitão Planeta mencionou há bocadinho, efetivamente é irrisório. Portanto, é um valor nada significativo, com determinadas promessas de que se tu te registares, depois também tens uma série de moedas também que são acrescentadas. É um bocado shady, mas não me atrai, efetivamente. Portanto, não é só no terceiro mundo. É vender-se por um prato de lentilhas. É quase isso. isso. O Criptocafé está aqui no chat a dizer que ainda não estourou e que há umas semanas estavam num centro comercial do Porto, esse país terceiro mundo, a recolher dados biométricos. Já perdemos a outra metade da audiência, que é um gajo do Porto. Ok, vamos para as notas e apelos. Nota: o Ubuntu 23.04 chega ao fim de vida dia 25 de janeiro. Okay? Isto significa que depois dessa data não há mais updates, inclusive updates de segurança. Portanto, façam por favor o upgrade para o 23.10, porque não é só a vossa segurança que está em causa, porque se vocês forem comprometidos, as vossas máquinas podem ser utilizadas para comprometer outras pessoas. As vossas máquinas e os vossos dados, os vossos contactos, tudo isso pode ser utilizado para comprometer outras pessoas. Não se esqueçam que só versões LTS é que têm suporte por omissão de 5 anos. Okay? As versões intermédias só têm 9 meses. Pronto. E em termos de apelos ficamos por aqui, mas estou a ver que temos aqui notas do professor Miguel. É verdade. Vamos às notas do professor Miguel. A propósito de pessoas que se vendem por pratos de lentilhas, também há empresas que correm o risco de se venderem por pratos de lentilhas ou de quinoa, que também é um cereal muito popular entre a malta gourmet. Por acaso, a quinoa é um fenómeno curioso de neocolonialismo trazido pela globalização financeira e das rotas comerciais por todo o mundo, porque era um cereal que era muito cultivado por populações nativas da América Central
e que entrou na moda nos circuitos europeus e norte-americanos como sendo uma super comida e não sei o quê, aquelas tretas da moda. E a quinoa, o preço da quinoa, que era a base da alimentação de uma série de povos, subiu de tal maneira que eles começaram a cultivar aquilo quase só para exportação e tornou-se inacessível para eles. É um bocadito a mundialização da especulação financeira através dos cereais, que é um bocadinho o que acontece também com a habitação em Lisboa e Porto. No fundo, tornou-se uma commodity que se tornou demasiado cara para os nativos locais, não é? Por falar em países do terceiro mundo. Isso é mais para o podcast Planet Money. É verdade, mas está tudo ligado. E porquê é que está tudo ligado? Ainda há bocado estávamos a falar dos jornais, não era? E das tentativas de monetização dos jornais e como é que eles tentam sobreviver no mundo digital. Pois, esta semana caiu-me no colo mais uma newsletter do Frédéric Fillou, que tem uma newsletter chamada Episodic. Ele é um especialista de comunicações e tecnologia do L'Express, que é um jornal francófono, e o link fica nas notas. E então, nessa newsletter ele fala de uma coisa muito engraçada, que é o síndrome do escorpião, que é um bocadinho, aquilo pode ser traduzido para português com aquela história da tartaruga e do escorpião. Vocês conhecem a história da tartaruga e do escorpião? Sim. Sim. Em que é que consiste a história da tartaruga e do escorpião? Também há uma variante com um sapo, mas em que é que consiste? Contem-me lá. Diogo, queres falar tu? Eu acho que tinha a ver com atravessar o rio e... Sim. E já me lembro bem da história. E... Não sei se posso ajudar. já não me lembro bem da história. Ajuda. Eu posso ajudar. Basicamente, 50-50. Ajuda do público. Se for a história que eu conheço, o escorpião foi ajudado. No entanto, no fim, picou. Matou a tartaruga. Porque era da natureza. Basicamente era da natureza. Exatamente. Se eu puder contar a história muito rapidamente, de forma resumida, tens a tartaruga e o escorpião, e eles querem atravessar o rio. O escorpião vira-se para a tartaruga e diz assim: Oh tartaruga, agora vou fazer a voz do Bruno Aleixo. Oh tartaruga, olha, tu vais atravessar o rio? Por acaso vou, escorpião. Então e não me queres ajudar a atravessar o rio? Eu subo para cima de ti e atravessamos dois o rio, tu nadas e eu vou para cima de ti para a outra beira. O que é que tu podes-me ajudar? Mas se eu te ajudar, depois tu picas-me, escorpião, e morremos os dois. Não pico nada. Então se eu te picar, morremos os dois. Não faz sentido nenhum, não é? Eu não pico, eu prometo que não pico, juro. Palavra de escoteiro. E então a tartaruga acedeu. O escorpião subiu para cima da tartaruga. A tartaruga lá nadou e à meio do rio. E o escorpião, pumbas, pica a tartaruga. E a tartaruga olha para ele: Epá, então, o que é que foste fazer? Então não vês que vamos morrer aqui os dois? E o escorpião: Pois é, olha, lamento, é da minha natureza. Paciência. Pois, moral da história, não confiem em escorpiões nem em escoteiros. Sobretudo em escoteiros. Ora, isto para dizer o quê? Aquilo que explica o Frédéric Fillou nessa newsletter é que ele está a analisar uma proposta que fez a OpenAI a uma série de jornais. O artigo é mais detalhado, não me vou pôr aqui a dizer o artigo todo, mas a OpenAI fez uma proposta de compra de arquivos de vários jornais até com uma quantidade substancial de dados, vários jornais europeus entre eles, que têm milhões e milhões de artigos em arquivo. E o que a OpenAI propõe é comprar por uma quantia aparentemente substancial, estamos a falar de milhões de dólares, o arquivo inteiro desses jornais para poder processar esse arquivo com os algoritmos de inteligência artificial generativa. Ou seja, usar esses arquivos como base para a construção de novos artigos gerados por a dita inteligência artificial. Ora, o Frédéric Fillou explica no artigo que isto é perigosíssimo e que para os jornais é um péssimo negócio, porque é venderem-se por um prato de lentilhas, porque os lucros e o potencial económico de um serviço de inteligência artificial que é capaz de gerar artigos de qualidade baseados em artigos dos arquivos destes jornais é muito superior à proposta, à oferta que eles fazem a esses mesmos jornais. Mas, como os jornais estão desesperados
para poderem garantir a sua sobrevivência e a curto prazo dar lucro nos próximos trimestres aos acionistas desses grupos de comunicação, parece aparentemente um bom negócio apetitoso, mas na realidade é um prato de lentilhas, ou como ele diz, é um prato de quinoa. Porquê é que isto é perigosíssimo? Porque, tal como explicava o Cory Doctorow em vários artigos, também no blog dele, estas empresas, as empresas como a Google, entre outras, e agora a OpenAI, têm tendência para trazer processos de merdificação, enshittification, como é a palavra do ano 2023. Ou seja, eles capturam um mercado, capturam os dados que estão à volta desse mercado, como fizeram com os jornais, o Google News fez com os jornais, capturam o mercado da publicidade, como fez a Google, transformam-se em monopólios naturais, é uma coisa que aspiram não concordo. o valor, deixa-me acabar, aspiram o valor todo para dentro dessa empresa, acabam por se tornar monopólios, a impor as condições do mercado e depois arrasam com a concorrência. E no fundo, os jornais seriam a tartaruga desta metáfora, não é? Atenção, o Google News, para começar, não dá lucro, e além disso, não tem o conteúdo dos jornais. Ele apenas tem o mercado da publicidade é o mais importante. É o mercado da publicidade e o mercado da atenção. Google News não tem publicidade. Como? Google News não tem publicidade. Mas a Google vende publicidade de terceiros através das suas plataformas, Google Ads, Google AdSense, etc. Mas não vende no Google News. Não, mas o que a Google fez através do mercado do Google Ads foi secar o mercado publicitário isso é uma para coisa as diferente, publicações não é o Google em News. linha. Não é diferente porque está ligado também. A grande queixa dos jornais, sobretudo os jornais eletrónicos, nos últimos 20 anos, é que o mercado de publicidade secou. E secou por causa do monopólio das grandes tecnológicas. Sim, mas não tem a ver com o Google News. Tem a ver com um modelo de negócios, de capitalismo de vigilância e do AdTech. Claro está, mas não é o Google News em si. Okay? Não é a mesma coisa que o Google News. E aí sim há um problema de regulação do mercado e há um problema de falta de proteção dos direitos digitais, de privacidade. Se não fosse possível criar perfis de pessoas e criar publicidade dirigida a pessoas específicas ou a grupos de pessoas a partir de um perfil de pessoa criado com dados sobre as pessoas, a história seria um bocado diferente porque a publicidade teria de ser dirigida ao conteúdo e não a pessoas. Por exemplo, um artigo sobre carros, tinha um anúncio de carros. E isto já foi experimentado e funciona pelo menos tão bem como dirigido a pessoas. E isto fazia com que a publicidade extremamente baixa, que é o principal problema disto tudo, de custos extremamente baixos, porque com isto é possível criar campanhas dirigidas a públicos muito pequenos, e o que é ótimo para pequenos negócios, na verdade, mas o preço tem que ser muito baixo para que esses pequenos negócios possam comprar essa publicidade. E isto causa um dumping do valor da publicidade. E além disso, a dominância das plataformas destas Big Tech de facto provoca também com que, a par destas coisas, destas outras duas coisas, que também que os preços sejam mais favoráveis a estas Big Tech, que não só vendem anúncios, como são os intermediários na compra de anúncios. Mas no caso da OpenAI, especificamente, nesta situação específica de quererem captar os arquivos deste jornal para treinarem os seus modelos de inteligência artificial, é mais ou menos o mesmo movimento de captação de recursos e instauração no monopólio, porque, neste caso, e como explica o artigo, o que vai acontecer é que os jornais estão a criar a sua própria concorrência se entrarem num negócio destes, ou seja, vendem-se por um prato de lentilhas. Mas eles já se venderam, porque eles já se venderam à AdTech. E há um segundo aspecto desta tentativa de captação destes arquivos, que é a tentativa de legitimação do que é um facto consumado. Ou seja, a OpenAI já captou uma série de conteúdos, alguns deles até protegidos por direitos de autor e tudo, e já captou uma série de arquivos de jornais e já captou e absorveu
os conteúdos dos jornais aos quais tenta aceder nesta altura. E isto parece uma tentativa um bocado desastrada de, vamos tentar legitimar ou pelo menos proteger legalmente aquilo que nós na prática já fizemos através deste acordo. Sim, correto. E para os jornais isto seria a médio prazo, até a curto prazo, suicídio, porque se tu tens jornalismo especializado, e temos aqui alguém no estúdio que pode falar disto, que emprega profissionais sobre determinados temas, e tu tens a capacidade, enquanto empresa monopolista, de produzir o mesmo conteúdo ou muito semelhante a um preço irrisório em poucos segundos, acabou o negócio do jornalismo. Sim. E dos jornais. Não é bem assim, porque é mais complexo que isso um bocadinho. É mais complexo, sim. Mas o risco está lá. Mas sim, o risco está lá, e... Não sei se posso... Já não sei o que é que eu ia dizer. Eu só vou acrescentar uma nota agora no fim, que é o artigo, o link para o artigo está nas notas e está em francês. Mas vocês podem traduzir o texto em francês com uma ferramenta livre que se chama libretranslate.com. Fica o link nas notas também. O André ia fazer então um comentário sobre... Não, sim, André. Ia só acrescentar aqui uma informação. Pelo menos a opinião também. Eu acho que o que se eventualmente poderá perder também será um pouco da criatividade e de alguma identidade talvez dos próprios escritores. Não significa, eu acho que qualquer ferramenta deve ser utilizada de forma correta ou de alguma forma, da forma que seja, que facilite de alguma maneira a tua pesquisa, a tua procura. No entanto, se não houver neste momento nenhuma regulação, é muito difícil tu impedires as grandes empresas de poderem utilizar certo tipo de conteúdo, quer seja protegido ou não, para treinar os seus... A questão, mas tu já disseste aí uma coisa. O direito de autor já impede utilizações desse tipo. Impediria, e o problema disto é que... Em teoria impede. É isso, sim, em teoria. Sim, mas seja que regulação se for, é sempre em teoria. É que, por exemplo, um dos exemplos apontados no artigo... É que não há regulação que não seja, que não proíba ou que não impeça, que não seja em teoria. É só essa a questão. Por exemplo, a nova diretiva de direito de autor da União Europeia permite a utilização, fazer o scrapping, portanto, fazer esta recolha destas obras para fins de investigação, e permite para entidades, sejam universidades, sejam empresas, seja o que for, podem fazer para fins de investigação. O que tu não podes fazer é depois fazer utilização comercial disso, ok? E isso já não podes, o direito de autor já impede. Não é preciso regulação nova, a regulação já existe, o que é preciso é aplicá-la e deixarem... Existe esta mania de que aparece uma tecnologia nova e que é necessariamente preciso de nova regulação. Não, muitas vezes a regulação já existe, só precisa de ser aplicada. E pronto, é neste o meu rant sobre direito de autor e inteligência artificial. André, estavas a acrescentar? Não, estava a mencionar isso. Eu acho que é inevitável, neste caso no que diz respeito à inteligência artificial, e ainda existe algumas áreas cinzentas que necessitam de ser limadas no que diz respeito também à informação que pode ou não ser utilizada para o treino dos próprios das próprias ferramentas que cada empresa poderá utilizar ou não, mas é o que eu estou a mencionar. Eu acho que ainda é muito cedo e ainda existe pouca coisa e acho que as empresas, as Big Techs, utilizam para já essas zonas cinzentas para seu benefício, e quanto a isso não há muito a fazer. Pois, precisamente. Uma coisa que também é citada no artigo é... como exemplo, um dos autores tentou, através de um pedido ao ChatGPT, creio eu, não tenho a certeza se foi esse, pedir um artigo sobre um tema com determinado estilo, e
o sistema reproduziu quase fielmente um dos autores dos jornais citados. Ou seja, o que acontece na prática com este tipo de tecnologia é um pastiche. Esta tecnologia é capaz de produzir pastiches, ou seja, coisas que parecem outras coisas, não é? Não estamos a falar de criatividade, que era aquilo que o André estava a mencionar. Mas embaratece muito os custos de produção da redação de textos nos meios de comunicação. E quando um jornal diz assim, nós queremos escrever artigos sobre tecnologia e temos aqui um André Paula para escrever artigos para nós. Depois aparece a OpenAI e dizem assim, amigo, vocês não precisam de um André Paula. Nós temos aqui 200 André Paulas ao preço de um café. Portanto, comprem o nosso produto, não paguem esse gajo. E depois o jornal pensa assim, bom, nós queremos sobreviver. Estamos entaladíssimos com falta de rendimentos. Os nossos acionistas querem retorno no fim do trimestre. Vamos comprar um André Paula robótico à OpenAI e que excelente negócio. Mas é que depois toda a gente começa a fazer isso e os cêntimos de euro da pouca riqueza que está disponível a circular vão sendo sugados por um tubo gigantesco na direção da Califórnia e lá vai aquilo tudo sendo puxado naquela direção. Okay. E depois temos a acumulação de capital nestas grandes empresas e não fica nada para o resto de nós. Tenho que interromper, porque temos aqui uma pérola no nosso chat. O Cripto Café diz pastiche, quando explicado como se eu fosse o Capitão Pateta, seria algo assim. Carambolas. Pastiche é como pegar um monte de coisas que você adora de diferentes lugares e misturar tudo numa grande aventura. Imagine que você está agora numa cozinha gigante, cheia de ingredientes de todos os tipos de histórias e estilos. Você pega um pouco aqui, um pouco dali e voilá, você cria algo totalmente novo, mas ainda assim familiar. Esse texto aí que você está lendo tá me soando assim meio... não está parecendo assim português europeu, né? Tá assim com uma musiquinha aí. Esse cara foi no chat GPT perguntar o que era pastiche, né? Pois, parece que sim. Também me cheira. Foi ou não foi, Cripto Café? Vai, assume, né? Você foi no chat GPT perguntar. Mas pronto. São todos os... Eu acho que pronto, a minha recomendação no fim disto tudo é muito simples. Vão ver o link nas notas. Vale a pena ler o artigo dele. Tem muito mais dados do que aquilo que eu pude transmitir aqui, mesmo em termos de números e tudo. Ok. E uma reflexão mesmo muito importante sobre os riscos que isto tudo implica. É que, enfim, está-se a dar um monopólio de uma série de coisas a empresas que não têm muitos escrúpulos. Muito bem, vamos então à nossa agenda. Já está on fire hoje. Começamos com o Raspberry Pi Jam, que vai realizar-se no dia 20 de janeiro no MIL, Makers in Little Lisbon, que vai ser o evento adotado pelo Centro Linux este mês. Não vai ter um evento próprio, vai participar neste evento organizado pela sua casa, o Makers in Little Lisbon. Portanto, a partir das 15 horas no sábado, dia 20, apareçam. Além disso, vai haver a FOSDEM no primeiro fim de semana de fevereiro, portanto, de 3 e 4 de fevereiro. Isto, somar foi difícil. Em Bruxelas, na Universidade Livre de Bruxelas. Se nunca foram, recomendo que vão. Vale a pena. Encontrar 10 mil pessoas que pensam de formas parecidas com vocês, com gostos parecidos com vocês, mas ao mesmo tempo duvidosos e porque usam plasma. Eu não sei se quero estar com pessoas assim, que têm gostos parecidos com os meus, porque não são de todo recomendáveis. Eu acho que até é bom e depois, quando existe esta diferença de opinião. Sim, e muito menos me quero misturar com pessoas que usam plasma. Sim, plasma tem de ser sempre. Enfim. E depois no dia 14 de fevereiro é o dia do amor ao software livre. Não se esqueçam. Então já agora, será que posso mencionar? Erótica. Será que posso mencionar aquilo que nós tivemos a fazer um bocadinho antes de afinar aqui as configurações, etc. Sim. Eu acho que até é um aspecto interessante, pelo menos para os ouvintes. Aqui o sistema que tenho neste momento para... Ok, tens de contar a história. O que
tens de dar contexto às pessoas, as pessoas não sabem o que é que aconteceu. Então pronto, o que aconteceu foi dificuldade na configuração dos dispositivos de áudio, e também, e não só, mas foi também no que diz respeito à gravação, não só aqui no Firefox, porque no OBS Ninja, mas depois também o mesmo dispositivo ficar ativo no Audacity para a gravação do áudio localmente. O que estava a acontecer na última vez que foi gravado é que não estava a dar, visto que eu tinha testado o Kubuntu, o 23.10, e não funcionou, e tinha utilizado o Wayland como padrão. Testei no X11 e funcionou sem nenhum problema. Então, o que é que nós testamos hoje? Neste caso foi o Ubuntu Studio, na versão 23.10. Tivemos aqui umas ligeiras dificuldades iniciais na configuração, porque é sempre tudo feito à última. Neste caso, culpa minha. Mas depois, o que é que foi identificado? Nós consegui, através do Firefox, o mesmo dispositivo, e estamos aqui a falar por ele. E depois, um aspecto interessante, que era aí que eu queria chegar, no Audacity. O Audacity, por padrão, as configurações estão a ser feitas no Alsa. Mas, como o Ubuntu Studio já vem com uma série de ferramentas instaladas, já tem o jack. E ao utilizar o jack, automaticamente, ou pelo menos, bastou selecionar o jack para que tudo o resto funcionasse. Portanto, no Wayland, é uma vantagem com o KDE Plasma a funcionar com o Ubuntu Studio sem nenhum problema na gravação. Portanto, fico satisfeito por saber que não tive de mudar para o X11 para fazermos a gravação de hoje. E pronto. Pronto, é um passo para a tua previsão se concretizar um bocadinho mais, não é? Uma grande vitória para Plasma, neste caso. Uhum. Por acaso ainda não testei o Plasma 6, já ouvi falar bem dele, mas ainda não testei, por acaso. Não sei se algum dos ouvintes eventualmente já testou, mas ainda não tive essa possibilidade, pelo menos, de experimentar. Ok. Vamos então às notícias? Vamos às notícias. Em exclusivo. Primeira mão. Queres que eu fale da notícia que eu trouxe? Ok, então. Não, quer que faças o separador? O separador. Peço imensa desculpa pelo separador que se segue. Notícias do Ubuntu com Diogo Constantino e Miguel Costa. E André Paula. Convidado especial. Bom, numa primeira notícia muito engraçada que apareceu esta semana, aparentemente uma empresa chinesa criou uma bateria radioativa. Aplausos. Radioativa no bom sentido. Como vocês sabem, há vários tipos de radiação ionizante e há algum tipo de radiação... toda a gente sabe isso. Pronto, toda a gente sabe. E há alguns tipos de radioatividade que não são perigosos porque não têm energia suficiente para fazer saltar eletrões e coisas assim das moléculas. E basta uma folha de papel muitas vezes para impedir esse tipo de radiação. Ora, esta empresa chinesa, chamada Betavolt, fez uma bateria minúscula com isótopos de níquel 63 e um material qualquer baseado em diamante, um semicondutor baseado em diamante, que basicamente é carbono cristalino. Sim, é uma configuração de carbono. Exato. Criaram uma bateria que é capaz de produzir uma tensão de 3 volts, ter 50 anos de vida útil, é o que eles prevêem, não é? Porque o níquel 63 tem uma vida de 100 anos, acho eu. E aquilo gera uma potência de 100 microwatt, o que é quase nada, não é? Mas pronto. É uma bateria que dura imenso tempo. Portanto, não dá nem para o meu relógio. Sim, por aí. É assim uma coisinha fraquíssima. Mas os planos são para criar baterias da mesma natureza que, obviamente, tenham muito mais carga e que sirvam para outras aplicações. Mas esta bateria é muito interessante porque, de facto, é uma bateria que não precisa de ser recarregada, que dura imenso tempo e pode ter muitas aplicações para, por exemplo, computação, sensores, medições em sítios remotos onde não haja alimentação garantida ou sequer, por exemplo, alimentação com energia solar, por exemplo, exploração de planetas, satélites, essas coisas todas. E até mesmo
tudo o que seja arquivos eletrónicos, aparelhos teleguiados, telecomunicações. Obviamente, a primeira coisa que as pessoas pensam é: tem uma bateria para o telefone. Talvez. Esta não será certamente, mas talvez no futuro. Automóveis, quem sabe. A minha única preocupação seria poluição radioativa, se houvesse fuga dos componentes. Aquilo é uma coisa mesmo muito pequena, tamanho de uma moeda. Enfim, se estiver bem armazenado e tudo, não deve haver grande problema, mas isto pode ser muito promissor para aplicações especializadas. Vamos ver. Link nas notas. E temos ainda uns 10 minutos de dar para esta notícia, que é uma notícia bem grande, que é um funcionário da Canonical tem dado a publicar algumas coisas, primeiro no seu blog pessoal, como opinião pessoal, e depois no discurso do Ubuntu, como membro da equipa de desktop do Ubuntu, que é basicamente o caminho que o Ubuntu Desktop LTS vai tomar para o 2404. E é interessante, por já porque ele quer rever o instalador, quer melhorar a experiência de utilização do instalador, quer que seja mais eficiente, mais coeso, e evitar duplicar, fazer coisas que depois podem ser feitas ou que são já feitas no próprio desktop, e que sejam mais semelhantes ao que os utilizadores estão acostumados em outros sistemas até. E ele compara muito, por exemplo, com o instalador do macOS X. E vale a pena ler esse artigo, podem estar nas notas do episódio. Mas mais interessante ainda é o que ele escreveu no discurso do Ubuntu, em que ele fala de mais mudanças no Ubuntu Desktop, e que vão ser mudanças não só no próprio sistema operativo que nós instalamos, mas até na infraestrutura da Canonical, porque, caso não saibam, o Ubuntu, quando acaba de instalar, oferece a possibilidade de mandar alguns dados sobre o vosso hardware e sobre algumas opções que vocês fizeram durante a instalação. Isso contacta servidores da Canonical. Isso a par de uma outra funcionalidade que está a ser adicionada ao App Center, que é a possibilidade de ter tops de aplicações. Também vai chamar serviços do web na Canonical. E então Canonical, como achou que a atual arquitetura destes serviços online da Canonical, da qual que são usados pelo desktop, na verdade, achou que eles não estão a escalar bem, e não escalam bem porque são serviços instalados em máquinas virtuais nos servidores da Canonical, e a Canonical achou que deveria mudar isto de uma forma a conseguir uma densidade maior de serviços a responder, que conseguem escalar melhor a resposta, portanto dar uma resposta mais rápida aos utilizadores e a mais utilizadores também, e resolveu substituir isto por das VMs, portanto com os serviços a correr instalados dentro das VMs, por serviços dentro de contentores geridos por Kubernetes, instalado com Juju e utilizando aquilo que é a pilha de software de observação da Canonical. E isto vai permitir então à Canonical fazer a gestão da escalabilidade destes serviços de uma forma mais automática e mais eficiente. Isto é bastante interessante, e eu pelo menos acho, até porque eu tenho andado a estudar um bocadinho isto também, então acho interessante. Quais são as probabilidades de eles partirem o sistema atual para uma coisa que funciona pior? Quando há estas assim grandes mudanças, há sempre consequências inesperadas. Não há sempre, mas há um risco. Sempre que há uma mudança há um risco, não é? Não sei, depende como as aplicações estão arquitetadas, se estão feitas de maneira a que isto seja mais ou menos fácil de fazer isto. Estas são aplicações relativamente recentes, portanto eu suspeito que não deve ser muito difícil mudar. Veremos. Se mudarem, também não é muito mau, porque também não quebra assim funcionalidades críticas do Ubuntu, nem nada do género, portanto. E também estou em crer que eles, antes de fazerem essa mudança de forma mais significativa, estou em crer que farão os testes suficientes
em ambientes de teste para que a coisa possa correr da melhor maneira. Provavelmente também vão fazer um rollout faseado disto para ir, aliás, que coisa que eles fazem até com os snaps. Portanto, vão ver a resposta, se está tudo a correr bem, se não está a correr bem, inspecionando o que está a acontecer, que é algo que vai ser mais fácil graças a esta stack de observabilidade. Portanto, é algo que pelo menos é viável e que tem uma boa possibilidade de acontecer com sucesso. O funcionário da Canonical que tu estavas a citar, ele tem nome ou é um anónimo que vai ser Tim, despedido quando for descoberto? Eu não lembro do apelido dele, é Tim qualquer coisa. Tim qualquer coisa. Aproveita bem os últimos meses no teu emprego, pá, porque não vais durar muito tempo. Repara que ele só está a relatar o que vai ser feito, não vai ser ele a fazer isto tudo. Sim, portanto não é alguém que está a vazar informações confidenciais, certo? É relações públicas. Não, isto foi que a equipa de desktop intencionalmente publicou. Intencionalmente. Isto vai correr muito bem. Está bem. Além disso, vai haver atualizações também no Flutter para desktop Linux, que vai deixar de usar as janelas, portanto as bordas das janelas de Flutter são em GTK3 neste momento, vão passar a ser GTK4 e isto irá introduzir melhorias de performance. Melhoranças, sim. Sim, melhoranças é muito bom. Sim. Que é uma mudança com uma melhoria, é uma melhorança. Sim, exatamente. E além disso, vocês se lembram quando foi lançado esta versão mais recente do Ubuntu 23.10, houve um ataque feito à tradução em particular do ucraniano, que tinha um conjunto de insultos e de outras coisas feias na tradução do instalador, e isto deve-se à falta de haver um portageiro, um segurança à entrada, a impedir a entrada de asneiras. Portanto, a equipa desktop decidiu que todas as traduções vão passar a ter então uma pessoa responsável por garantir essa qualidade. Deixa-me adivinhar, é um tipo com 2 metros de altura, super musculado, chamado Brutus Igor, que tem uma t-shirt preta 2 tamanhos abaixo do tamanho dele e um auricular no ouvido. É possível. É isso? Espero que sim. E suqueiras de latão no bolso. Mas olha que o que me faz espécie é porque é que isso já não havia. Ou seja, faz-me confusão como é que já não havia esse tipo de cheque antes sequer de ir para Master. Nas traduções do Launchpad existe. Não pode ser Master, é Main agora. Olha, curiosamente conheci o gajo que no GitHub implementou essa mudança de Master para Main. Conheci-o na primeira sexta-feira do mês no Digital Rights Drinks. Para todos vocês que não percebem a referência do André Paula quando não se pode usar a palavra master e tem que se usar main, é por causa da influência da cultura anglo-americana que nós temos hoje em dia. Master tem conotações racistas por causa do passado esclavagista dos Estados Unidos. Então basicamente master é o dono dos escravos. Não é que em Portugal nós não saibamos o que isso é, não é? Porque nunca se praticou a escravatura. Bom, adiante. Porque estamos com pressa. Eu não sei o que é que estavas a dizer. Havia no Launchpad isso sempre existiu. Quando se mudou algumas coisas da infraestrutura do Launchpad para o GitHub, faltou fazer isso, sim. E pronto, acho que foi uma vontade de avançar sem se avançar com todos os cuidados que se tiveram anteriormente. Mas pronto. É algo que será corrigido e é bom. Além disso, como eu disse, o App Center vai passar a ter aquele top de aplicações. Primeiro a ser um top geral, mas depois vai haver um top com diversos. Haverá outros tops, mais que um, cada um para uma categoria de aplicações. Até que enfim, porque sim, a navegação naquilo pode ser um bocadinho confusa às vezes. Não, no mais recente não é. Mas eu não tenho o mais recente, lembrei-me agora, porque ainda estou em 22.04. Pois. Bem, ao menos não uso KDE. Mais um insulto. Adiante, que estamos com muita pressa. Outra novidade é que vai ser criado o Centro de Segurança. Será uma aplicação feita para gerir os vários aspectos de segurança no desktop. O Ubuntu tem muitas
algumas pelo menos funcionalidades de segurança que são difíceis de utilizar para quem não é um utilizador poderoso de Linux. É assim que tu queres? Power user? Sim. Não, é um utilizador experiente. Eu diria um utilizador experiente. Pronto. Pois isso do Power User também tem muito que se lhe diga. O que é efetivamente um Power User? É alguém que sabe o que está a fazer. Se for a fazer algo simples, também não é alguém que sabe o que está a fazer e que tem conhecimentos e experiência suficientes para fazer coisas complexas. Ou seja, é o tipo que sabe abrir a capota do motor e desmontar o motor e tirar os parafusos e trocar peças e isso tudo. Isso parece mais um especialista. Que é o contrário de um gajo que sabe conduzir um carro. É isso. Adiante. A equipa de desktop chegou então à conclusão que seria necessária uma aplicação que centralizasse o acesso a essas funcionalidades e que permitisse a sua utilização de forma simples. E entre as funcionalidades que vão ser já integradas, vai estar, por exemplo, ser capaz de reencriptar o disco e mudar a chave de encriptação do disco. Não é a password que vocês introduzem, essa chave, ok? A password que vocês usam permite aceder ao sistema aceder a essa chave. O que ele faz mesmo é mudar a tal chave, porque essa chave depois é que vai desencriptar o disco. A vossa password é apenas uma forma de vocês escreverem uma coisa fácil para os humanos, e é uma forma também de garantir a proteção da própria chave. E isto é fixe porque vai permitir que vocês comprem um computador com encriptação de disco já instalada. E quando chega a vocês só têm de mudar, reencriptar e mudar a chave. Portanto, será clicar um ou dois botões e introduzir. Pronto, isto será simples. Se vocês quiserem mudar a vossa password, eu não sei se confio muito nisso. É de confiança. Não estou a ver aqui qualquer problema, nem nenhum risco. Isto é algo que já é possível, só não é nada fácil de se fazer. Isto é para utilizadores avançados. Power users, portanto. Exatamente. E se vocês também quiserem mudar a password, isto também é possível de fazer. Não podem fazer com o sistema a correr. Têm que arrancar com um USB stick numa sessão live e depois utilizar por exemplo o GNOME Disks e selecionar a partição encriptada e com o menu de contexto depois está lá a opção para mudar a password. Além disso, há mecanismos de controle de aplicações confinadas, também vão estar lá. Aqui já há alguns episódios, já não sei bem quantos, falámos de eu ter tido dificuldade em encontrar a funcionalidade para ativar e desativar permissões para os snaps. Não sei se lembras disso, Miguel? Claro que me lembro. Porque é que não havia de lembrar? Como é que eu me podia esquecer? Porque na nova loja do Ubuntu, no App Center, essa funcionalidade que existia anterior na Snap Store já não existe. Mas essa funcionalidade existe nas definições do GNOME. Se vocês forem às definições de aplicações no GNOME, tem lá a possibilidade de fazer ativar e desativar as mesmas coisas que vocês conseguiam fazer antes na Snap Store. Não preciso disso, pá. Eu tenho plasma. Pronto. É diferente. Pronto. Exatamente. Incha, porco. É assim. Sim, mas tens de ter também formas de fazer isso, porque o sistema de permissões é partilhado entre, por exemplo, os snaps e os flatpaks. E o que é que o Canonical vai fazer isto? Não vai remover isto do GNOME, não vai duplicar, vai criar uma forma diferente de se fazer, que é orientada ao recurso. Portanto, em vez de ser esta aplicação pode aceder à câmara, não. Vai ter recurso de câmara e depois tem lá a lista de quais são as aplicações que acedem à câmara. Portanto, faz o oposto. Mas não é um bocadinho que nós temos no Ubuntu Touch. É um bocadinho que temos em todos os sistemas operativos móveis, na verdade. Eles todos seguem esta filosofia. E é isso mesmo que eles estão a tentar replicar. Além disso, vai haver as funcionalidades da ativação do Ubuntu Pro vão ser migradas da atual aplicação de software e updates para esta aplicação. E vai ser também incluída uma opção para redes, e o que ela vai ter é mesmo a opção de ligar e desligar a firewall, de ignorar os ISMP pings e de configurar portas. Portanto, o que é que vocês querem fazer em cada porta.
Além disso, outra novidade vai ser que o próximo Ubuntu vai ter o GNOME 46. Está a ser considerada a possibilidade de o X11 já não ser incluído por omissão, e o André Pala vai gostar disto, e de ser apenas com o Wayland, mas ainda há alguns problemas em placas gráficas da Nvidia com o Wayland, e portanto ainda não é garantido isso. Está a ser criada uma lista de coisas que têm que ser testadas e validadas para garantir que isso se consegue fazer. Não é garantido que se consiga no 2404, mas talvez seja para o 2410. Eu acho que fiz uma previsão sobre isso. Eu acho que também fiz uma... Acho que foi o André Pala. Sim. Foi semelhante ali ao do Capitão Planeta, mas pronto. Sim. Eu ainda espero conseguir acertar em que o Capitão Planeta irá adquirir um novo dispositivo ainda este ano, portanto. Eu ouvi depois a dizer que se calhar não, mas pode ser que sim, pá. Pode ser que sim. Vamos ver. Estamos no início do ano, ainda isto é uma criança. Outra novidade é que vai ser incluída a suporte para autenticação com múltiplos fatores para SSH, portanto, no vosso desktop como cliente, e eventualmente também do lado do servidor, e além disso vai ser incluído suporte para a autenticação de utilizador durante o login na sessão, para sistemas de single sign-on, o que é muito útil em ambientes corporativos. Além disso, o Ubuntu já tem opções de automatizar as instalações do Ubuntu, e então vai fazer aqui um esforço de expor essas funcionalidades para facilitar a sua adoção. O WSL, a imagem para WSL, vai passar a suportar Cloud Init, que é uma forma de vocês descreverem qual é o estado que querem do vosso sistema. E quando aplicam a instalação com o Cloud Init, ele cria a instalação já com esse estado que vocês definiram. E na área de jogos há um backlog ainda relativamente grande, mas o foco da equipa de gaming, que tem uma equipa dentro do desktop, vai ser agora tentar limpar o backlog, mas quais funcionalidades vão serem implementadas e bugs resolvidos já em concreto ainda não está definido, é algo que estará para breve. E pronto, em termos de funcionalidades e novidades para o Ubuntu 2404 é tudo, e também nós já não temos tempo para muito mais que isto, portanto resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Capitão Planeta, que é o Miguel, pelo André Paula, pelo Tiago Carron, e é editado pelo Alexandre Carrapice, o Senhor Podcast. Já agora, André, faltou só dizeres onde é que as pessoas te podem encontrar online. É assim, como já mencionei nas outras vezes, nos mesmos sítios de sempre, no X, que agora é X, no Mastodon também, e no site também, e os últimos artigos, pelo menos que se quiserem ler. O último artigo da revista PC Guia saiu este mês, portanto, se alguém quiser, pode sempre ler direto na revista, ou eventualmente no próximo mês vai sair no site o último artigo. Portanto, e é isso. E no Telegram e por aí fora. Pronto. E é tudo. Então, até para a semana, pessoal.